Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Depois de demitir o técnico Rafael Lacerda, o Vila Nova agiu rápido no mercado e contratou o técnico Luizinho Lopes. E nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira passagem do Luizinho pelo Vila e também emitir a minha opinião sobre este retorno dele ao clube colorado. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana, você que aprecia produtos da roça, produtos direto do produtor para sua casa, frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca e muito mais, você pode fazer o seu pedido no Sítio Silviana, 999943821. Por esse WhatsApp você faz o seu pedido e a sua encomenda será entregue na sua residência em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. Tudo bem? Sítio Silviana oferecendo esse vídeo para você, torcedor vilanovense, e para você, claro, que quiser acompanhar este vídeo sobre o novo treinador do Vila Nova, que para o Colorado não é tão novo assim, já que em 2024 Luizinho Lopes comandou o Vila em parte da Série B. O Luizinho chegou ao Vila na 7ª rodada, né? Ele chega depois da 6ª rodada, estreia na 7ª rodada, inclusive um jogo contra o Brusque, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e fica até a 32ª rodada, quando o Vila perde para o Coritiba e ele acaba sendo demitido. É a única derrota que o Luizinho teve dentro de casa, sob o comando da equipe do Vila Nova. Então o Luizinho, entre a 7ª e a 32ª rodada do ano passado, comandou o Vila no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste período em que o Vila oscilava muito ali, né? 5º, 6º, 4º, 3º, ficava normalmente entre essas posições na tabela de classificação. Com o Luizinho, o Vila ficou no G4 por 9 rodadas. Ele ficou inicialmente, né, quando ele entra na 7ª rodada, na 14ª o Vila entra no G4, depois sai na 17ª. Volta na 22ª rodada e sai na 25ª. E finalmente, na 27ª, o Vila esteve presente no G4 pela última vez na edição do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Então, sob o comando de Luizinho Lopes, o Vila esteve no G4 em 9 rodadas. 9 de 25, né? Ele esteve no Vila por 25 rodadas, em 9 delas ele esteve no G4, mas o Vila outra vez acabou não conseguindo um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Uma questão, né, em termos de característica, o primeiro trabalho do Luizinho, eu não teria demitido o Luizinho no ano passado, né? O Vila optou, depois da derrota para o Coritiba, demitiu o Luizinho e trouxe o técnico Thiago Carvalho para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila que lá atrás, né, ele teve algum sucesso com esse tipo de modificação. Me lembro, por exemplo, o Alan Al chega e consegue reerguer o time. O Igor Magalhães conseguiu pôr o time para brigar pelo acesso. Mais atrás ainda o Márcio Fernandes substituindo o Bolívar. O Márcio também conseguiu o acesso naquela ocasião. Então essas mudanças, elas fizeram com que a diretoria do Vila passasse a acreditar de uma maneira mais fiel a este tipo de decisão, né? E o ano passado o Vila tentou isso na reta final também, com o Thiago Carvalho chegando no lugar do Luizinho, mas acabou não dando certo, né? O Vila não conseguiu reagir mais dentro da Série B e aí ficou pelo caminho, não chegou à última rodada ou às 2 últimas rodadas com chances de chegar ao acesso. Acabou morrendo antes e o Luizinho, 6 rodadas antes do final da Série B, ele acabou deixando o clube. O Luizinho é um treinador muito intenso, participa muito do jogo, né? Até chega a correr ali pela lateral. É um treinador muito emotivo, né? Vamos colocar assim, em comparação com outros. Ele é um treinador muito emotivo, um treinador que vibra muito com o seu time o tempo inteiro, canta o jogo o tempo inteiro. O que é cantar o jogo? Ele está o tempo inteiro falando o que tem que fazer. Toca lá, abre lá,
aproxima, chega, é um rito dele, né? É um hábito que ele tem, é esse, e o torcedor do Vila que ainda não tiver reparado, ou que tiver reparado vai poder ver de novo, o torcedor colorado vai observar isso muito rapidamente. Ele está o tempo inteiro cantando o jogo, o tempo inteiro envolvido com o jogo. Modéstia, mas eu, da minha parte, acho que isso nem faz uma diferença tão grande. Lógico que treinador, cada um tem o seu perfil, o ser humano, cada um tem o seu perfil, mas eu acho que o que é mais válido é o treinador pensar o jogo, é o treinador conseguir achar soluções para o jogo, especialmente para os jogos difíceis, já durante o andamento, mas cada um é cada um. Né? E ele acaba contagiando o time dele com aquele comportamento que ele tem, ser com muita vibração, com muita disposição. Ele quase entra dentro de campo, literalmente falando, em relação a esses momentos, né, em que ele está assim, interagindo com o seu time, vamos dizer assim. Um aspecto, né? Lógico que ninguém vai chegar e cravar razões, mas eu tenho por mim, imagino que você é torcedor colorado também, que o Rafael Lacerda foi demitido muito pelo desempenho do Vila fora de casa, ok? Por como o Vila se saiu nos jogos fora de casa, onde o Vila teve um aproveitamento de 22% apenas, né, com o Rafael Lacerda nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então este pelo menos na minha visão, o principal motivo para a saída do Rafael Lacerda, esse baixo rendimento fora de casa. Como o Vila acabou perdendo o último jogo em casa também, isso agravou ainda mais a crise. Se vence aquele jogo, estaria sendo cobrado, mas talvez não demitido. Mas o Rafael Lacerda deixa o Vila com 25% de aproveitamento, né? Que é um aproveitamento baixo, correto? Sem dúvida, é um aproveitamento baixo o que o Vila tem, aliás, muito baixo para as pretensões de quem quer subir. O ponto, ele tem 22%, como eu citei, de aproveitamento, conquistou 4 pontos fora de casa até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é que esse também era o ponto fraco do time do Luizinho. O Vila também não conseguia pontuar bem fora de casa. Em 12 jogos em que o Luizinho comandou o Vila venceu 2. Ele venceu o Operário de virada lá em Ponta Grossa, e depois ele vence o Clássico contra o Goiás na Serrinha, né, que é um jogo em que anima muito o Vila para aquela reta final, né, que o Vila deu-se a sensação que o Vila poderia chegar ao acesso. Então foram os 2 jogos que o Luizinho conseguiu vencer fora de casa, dos 12 que ele disputou. Foram então aí essas vitórias contra a equipe do Operário e também contra a equipe do Goiás. Agora vamos observar a situação. O técnico Luizinho Lopes, ele chega com o ano passado ele teve 25% de aproveitamento. Então não é uma distância tão grande, né? Ele está ali basicamente no mesmo raio de atuação do Rafael. Rafael teve 22%, o Luizinho teve 25%, e eu me lembro que o Vila também era muito criticado por conta das atuações fora de casa. Era um time que não transmitia confiança, não transmitia poder, não conseguia buscar resultados jogando fora de casa. Então o Luizinho nesse quesito, ele era muito forte dentro de casa, como era também mais recentemente o técnico Rafael Lacerda, e ele tinha muitas dificuldades fora de casa, coisa que aconteceu também com o ex-treinador do Vila, o Rafael Lacerda. Então o Luizinho é um homem que vem para substituir outro treinador, mas cujo algumas das suas limitações, vamos dizer assim, elas são idênticas à do antigo treinador, né, que no caso é o Rafael Lacerda. E essa da equipe não conseguir render bem fora de casa é uma característica do time do técnico Luizinho Lopes. Então esse é um aspecto que a gente precisa ficar muito de olho para ver se o Vila não está apenas trocando um 6 por meia dúzia, né, como é o ditado popular quando você faz uma troca assim. Mas o ponto é que eles apresentam inclusive falhas parecidas, falhas semelhantes em relação ao comportamento das suas equipes fora de casa. Então, será que o Vila
vai conseguir fazer com que o Luizinho tenha mais capacidade, que o Luizinho consiga oferecer ao clube, aos jogadores, melhores estratégias para que o Vila faça uma campanha melhor fora de casa. Então esse é um ponto de interrogação que fica para a gente. Em relação ao Luizinho, acho o Luizinho muito participativo, isso eu valorizo muito em qualquer treinador. Ele vive muito o trabalho dele, vive o clube em que ele trabalha. Me parece um profissional muito dedicado. A sensação que eu tenho dele é dessa. Mas eu imagino, e aí isso é uma opinião, não vai mudar nada, o Vila já tem o seu treinador acertado, mas eu imagino que seria interessante o Vila ter trago um treinador maior, sabe? Um treinador já acostumado com acessos, um treinador já tarimbado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, pois dessa forma eu penso que o Vila teria mais chances de evoluir na tabela. Mas a diretoria fez a escolha pelo Luizinho, eu desejo sorte a ele, tomara que faça um grande trabalho, não tenho nada, essa minha opinião assim, sobre um treinador mais pesado, é apenas uma opinião técnica, ok? Então eu acho que para o Vila seria interessante trazer um treinador com um perfil mais vitorioso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não foi o que aconteceu. O Vila foi numa bola de segurança, trazendo o treinador que já conhece a competição, jogou ela pelo Vila no ano passado, jogou até recentemente pelo Paysandu, disputou pelo Paysandu nessa temporada. Então é um profissional que já está muito inteirado dessas competições que o Vila tem, já está muito inteirado, penso eu, da situação do Vila na tabela de competição, e também, claro, já deve estar aí começando a ligar os pauzinhos quando se fala de elenco, tanto os mais badalados como aqueles profissionais que são pouco utilizados, os garotos prata da casa também. Então o Luizinho vai ter todo esse momento para buscar essa situação em relação ao Vila Nova. Mas eu particularmente desejo sorte a ele, mas eu traria um profissional maior. Sei que é mais caro, sei que é mais difícil, mas eu traria um profissional maior para tentar trazer alguém que dê conta, arrastar o Vila para a Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? Porque a missão não é fácil, mas você tem profissionais que já fizeram esse caminho e o Luizinho não conseguiu fazer. Já passou por alguns times da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda não conseguiu êxito nesta competição. E então eu tentaria um outro profissional. Mas o Luizinho já está contratado, já está de contrato assinado. Desejo boa sorte a ele. Tomara que nesse ano ele consiga fazer o que não fez no ano passado, que é levar o Vila para a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas e você, torcedor colorado? Você gostou da contratação do Luizinho Lopes? Era o treinador que você esperava? Se não era, quem seria esse treinador? Fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, mande o seu abraço, fique à vontade para fazer a sua manifestação aí nas nossas redes sociais. Fiquem todos muito bem, muito obrigado, boa sorte ao Luizinho, boa sorte ao Vila Nova e até a nossa próxima oportunidade.